Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Desde meados do século XVI, os países europeus começaram a formar o capitalismo. Para buscar recursos e lucros, os países colonizadores europeus expandiram seus territórios, enviando tropas para invadir países da Ásia e da África e transformando esses países em colônias. No final do século XIX, os conflitos se tornaram cada vez mais intensos devido à disparidade entre os impérios mais antigos, como Inglaterra e França, que tinham vastos sistemas coloniais, e os impérios emergentes, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, que estavam crescendo fortemente na economia, mas tinham muito poucas colônias. No início do século XX, o Império Alemão ultrapassou a Inglaterra e a França para se tornar a principal potência industrial da Europa e a segunda do mundo, atrás apenas dos EUA. Sendo um país beligerante, a Alemanha se uniu à Áustria-Hungria e à Itália para formar a Tríplice Aliança, potências centrais, preparando-se para uma guerra para redividir o mundo. Diante dessa situação, a Inglaterra assinou tratados com a Rússia e a França, formando a Tríplice Entente. A partir daí, formaram-se dois blocos militares opostos na Europa. Os dois lados entraram em uma intensa corrida armamentista. Pois é, uma guerra imperialista para disputar colônias no mundo era inevitável. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque da Áustria-Hungria foi assassinado pela organização Mão Negra dos Sérvios, um evento que chocou o mundo. A Áustria-Hungria acusou a Sérvia de ter apoiado o assassino e enviou um ultimato com termos que violavam sua soberania. A Sérvia rejeitou o ultimato. O Império Austro-Húngaro declarou guerra imediatamente em 28 de julho de 1914. Em questão de horas, as forças austríacas se aproximaram da fronteira da Sérvia e bombardearam a capital Belgrado. A Sérvia era aliada da Rússia. Então, o czar russo declarou guerra à Áustria-Hungria. Em 1º de agosto, o imperador alemão Guilherme II declarou guerra à Rússia para apoiar a Áustria-Hungria. A declaração de guerra à Rússia quase imediatamente arrastou a França. 2 dias depois, o exército alemão planejava atacar rapidamente, derrotar o exército francês em Paris e depois transferir suas tropas para lutar contra os russos. No entanto, a França tinha muitas fortalezas e uma forte linha de defesa ao longo da fronteira. Então a Alemanha decidiu contornar pelo norte, invadindo a Bélgica e Luxemburgo para dar a volta nessa linha de defesa. Em 4 de agosto, a Inglaterra não conseguiu mais ficar de braços cruzados. Decidiu declarar guerra à Alemanha e enviou tropas para desembarcar no continente. Enquanto isso, lá na Ásia, o Império Japonês aproveitou o fato de as grandes potências estarem lutando na Europa, executou seu plano de expansão no Extremo Oriente e declarou guerra à Alemanha em 23 de agosto de 1914. Indo para o Oriente Médio, o Império Otomano também foi atraído para se juntar às potências centrais, entrando oficialmente na guerra e surpreendendo ao enviar sua frota para bombardear a costa do Império Russo a partir de 29 de outubro de 1914. A guerra imperialista explodiu e rapidamente se espalhou, tornando-se uma guerra mundial. Na época, a imprensa a chamou de a guerra para acabar com todas as guerras, devido à escala e à terrível devastação que causou. Voltando à frente ocidental, depois de derrotar a Bélgica, as tropas alemãs avançaram rapidamente para o norte da França. Os alemães estavam prestes a conquistar uma grande vitória para decidir o resultado da batalha, mas ao penetrarem profundamente em território francês, as forças alemãs foram gradualmente contidas. Enquanto isso, no leste, as tropas russas também começaram a atacar o território alemão em 17 de agosto, muito antes dos 40 dias previstos pela Alemanha. Isso forçou a Alemanha a retirar tropas da frente francesa para transferi-las para o leste. O exército alemão derrotou o exército russo. No entanto, em termos estratégicos, o plano de ataque rápido e vitória rápida da Alemanha foi frustrado. As tropas britânicas e francesas que estavam sendo esmagadas pela Alemanha tiveram seu fardo aliviado e Paris foi salva. Na Batalha do Marne, em setembro de 1914, os alemães empataram com as forças conjuntas franco-britânicas e a Alemanha teve que recuar para se defender. O exército francês estava exausto demais para perseguir.
Nenhum dos dois exércitos conseguiu obter vantagem. De 13 a 28 de setembro de 1914, a batalha seguinte no rio Aisne foi ainda mais feroz. Ambos os lados perderam dezenas de milhares de soldados. Mais gente. Ainda assim, foi uma batalha sem vencedores. As tropas de ambos os lados recuaram para as trincheiras, resistindo persistentemente em uma linha de frente que se estendia por 780 quilômetros, do Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Milhares de soldados morreram apenas para conquistar alguns quilômetros de terra. No sudeste, as tropas austro-húngaras foram esmagadas pelos russos na Batalha de Tannenberg. No final de 1914, no campo de batalha da Europa Oriental, as tropas russas ocuparam toda a região leste da Galícia. O fracasso do plano de 1914 de tirar a França da guerra deixou a Alemanha em uma posição passiva. Seu potencial econômico e militar não era igual ao da aliança Inglaterra-França-Rússia, e ainda tinha que enfrentar sozinha duas frentes de batalha. Quanto mais essa situação se arrastasse, pior seria para a Alemanha. Para escapar desse cerco, em 1915, a Alemanha decidiu concentrar suas forças de ataque para tirar a Rússia da guerra e eliminar a Frente Oriental. O exército alemão na Frente Ocidental passou proativamente para a defensiva contra as forças franco-britânicas para concentrar forças na Frente Oriental, desferindo um golpe fatal contra o exército russo. A aliança militar da Alemanha e da Áustria-Hungria atacou como uma tempestade. O exército russo sofreu uma grande derrota, perdeu cerca de 350 mil soldados e teve que recuar em toda a linha de frente. Apesar da vitória e de conquistar uma vasta área de terras do Império Russo, a Alemanha também sofreu muitas perdas e ainda não conseguiu atingir o objetivo final de forçar a Rússia a sair da guerra. O czar Nicolau II continuou determinado a lutar. Até o final de 1915, as forças militares da Alemanha no leste também haviam se esgotado e não podiam atacar mais. A Frente Oriental, no final de 1915, também entrou em guerra de trincheiras. Nas frentes do sul da Europa, em 23 de maio de 1915, a Itália abandonou a Tríplice Aliança e juntou-se à Entente para lutar contra a Áustria-Hungria, mas foi repelida com pesadas perdas. Em 14 de outubro de 1915, a Bulgária juntou-se à Alemanha e à Áustria-Hungria para lutar contra a Sérvia. O exército sérvio foi atacado pelos dois lados. De fevereiro de 1915 até janeiro de 1916, as forças franco-britânicas lançaram uma campanha naval, desembarcando na costa e na capital Istambul para forçar o Império Otomano a sair da guerra. Mas os otomanos reagiram com bravura e contra-atacaram com eficácia. No segundo ano da guerra, ambos os lados introduziram novos meios de guerra, como tanques, uso de aviões para reconhecimento e bombardeio e até mesmo uso de gás venenoso. Isso mudou completamente a situação no campo de batalha e a natureza da guerra em comparação com o passado. Por causa disso, ambos os lados sofreram danos pesados e a economia foi gravemente afetada. De junho até o final de agosto de 1916, o exército russo, aproveitando o fato de que o exército alemão estava concentrado na frente ocidental, lançou um ataque e conquistou uma grande vitória na Galícia, destruindo a aliança Alemanha-Áustria-Hungria. Mais de 1,3 milhão de soldados alemães e austro-húngaros foram mortos e capturados. As tropas russas retomaram partes da Ucrânia e de Belarus. As pesadas perdas nesta campanha fizeram com que o exército austro-húngaro perdesse a capacidade de conduzir grandes batalhas contra a Entente. Apesar da vitória, o exército russo não aproveitou o momento para destruir todo o exército austro-húngaro. Enquanto isso, a Alemanha retirou tropas da frente ocidental para intervir e deter as tropas russas. O exército russo teve que recuar. Nossa, os dois lados voltaram a resistir nas trincheiras. Sem conseguir destruir a Rússia, a Alemanha mudou novamente seu foco de operação para a frente ocidental. A campanha de ataque em Verdun, com a intenção de destruir a principal força francesa, foi extremamente acirrada, durando de fevereiro a dezembro de 1916, deixando quase 700 mil mortos e feridos. Para contra-atacar e salvar a França em Verdun, em setembro de 1916, o exército britânico atacou na Batalha do Somme, mas também não obteve resultados claros.
Os esforços das forças franco-britânicas foram praticamente um fracasso. As baixas de ambos os lados nesta campanha foram ainda maiores do que na Batalha de Verdun. A campanha de 1916 não deu vantagem a nenhum dos lados, mantendo o impasse. A partir do final de 1916, a Alemanha e a Áustria-Hungria passaram da ofensiva para a defensiva em ambas as frentes. A economia russa não suportou o peso da guerra. A gente viu o povo na miséria, desempregado e morrendo de fome, o que, somado às pesadas derrotas para o exército alemão na frente de batalha, causou um alto grau de insatisfação entre a população e o exército. Em fevereiro de 1917, o povo russo, com o slogan "Abaixo a guerra", realizou com sucesso a Revolução Democrática Burguesa. O regime czarista foi derrubado. O governo provisório burguês foi formado e continuou a guerra. Neste momento, a Alemanha queria cortar as linhas de abastecimento marítimo da Entente. Então, usou um novo meio de guerra, os submarinos com torpedos. Os submarinos alemães tinham um alcance de até 9.000 milhas e podiam atacar sem serem detectados. A guerra submarina causou muitos danos à marinha britânica. Todos os navios de qualquer nacionalidade que transportavam suprimentos para a Inglaterra eram alvos dos submarinos alemães. A economia britânica foi estrangulada. A fome começou a se espalhar. A Inglaterra estava à beira da derrota. No início, os EUA mantiveram uma postura neutra. Na verdade, os EUA queriam aproveitar a guerra para vender armas a ambos os lados. Mas em 1917, os EUA viram a necessidade de acabar com a guerra e ficaram do lado da Entente, usando como pretexto o fato de os submarinos alemães violarem a liberdade de comércio e atacarem navios mercantes americanos. Além disso, o incidente do telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha pedia ao México que se aliasse contra os Estados Unidos para recuperar os territórios perdidos no Novo México, Texas e Arizona, deixou a opinião pública americana extremamente furiosa. Em 2 de abril de 1917, os EUA declararam guerra à Alemanha. A entrada dos Estados Unidos na guerra beneficiou a aliança Inglaterra-França-Rússia. Em 1917, os contra-ataques da Alemanha não tiveram sucesso. A França e a Inglaterra tentaram romper as linhas de defesa alemãs e libertar a costa, mas falharam. Os ataques da Rússia também falharam. A Áustria-Hungria mostrou sinais de hesitação e queria a paz, mas a Rússia e a Itália não aceitaram negociar. A Alemanha e a Áustria-Hungria lançaram a Batalha de Caporetto, atacando a Itália e obtendo uma vitória retumbante, matando 60.000 e capturando quase 300.000 soldados italianos. As tropas britânicas e francesas tiveram que enviar reforços para estabelecer uma linha de defesa no rio Piave. Após essa batalha, a Itália foi eliminada do combate. Depois disso, a Alemanha concentrou suas forças para atacar a Rússia. Após a Revolução de Fevereiro, na prática, o exército russo havia se desintegrado e não tinha mais disciplina. Os soldados desertavam e recuavam por conta própria. Os motins na Rússia se transformaram em uma revolução em grande escala. Em novembro de 1917, sob a liderança de Lenin e do Partido Bolchevique, a Rússia se levantou para fazer a Revolução Socialista, Revolução de Outubro. O Estado Soviético nasceu. O Tratado de Brest-Litovsk foi assinado separadamente com a Alemanha em 3 de março de 1918. A Rússia retirou-se da guerra. A retirada da Rússia da guerra encerrou completamente a Frente Oriental. Isso permitiu que a Alemanha ficasse com as mãos livres para transferir quase 1 milhão de soldados como reforços para o Oeste. No início de 1918, aproveitando que as tropas americanas ainda não haviam chegado à Europa, o exército alemão lançou sucessivamente 4 ataques em grande escala na frente francesa. Mais uma vez, o governo francês se preparou para deixar Paris. Em julho de 1918, 650.000 soldados americanos desembarcaram na Europa com muitas armas e munições. Os EUA entraram diretamente no combate quando ambos os lados já haviam sofrido muitos danos e estavam exaustos, tornando-se o país líder da Entente em vez da Inglaterra. Graças a isso, as tropas francesas e britânicas voltaram a contra-atacar fortemente as tropas alemãs em todas as frentes. Em 18 de julho de 1918, o exército francês, com 600 tanques,
rompeu a linha de defesa alemã no rio Marne. Em 8 de agosto, a Força Conjunta Franco-Britânica, com 400 tanques, esmagou a linha de defesa do rio Somme. Em 12 de setembro, as forças conjuntas atacaram Saint-Mihiel, uma importante linha de defesa alemã. A partir do final de setembro de 1918, o exército alemão sofreu derrotas sucessivas. Os países aliados da Alemanha, como Bulgária, Império Otomano e Áustria-Hungria, também foram atacados sucessivamente e forçados a se render. Diante do risco de derrota, o novo governo formado na Alemanha em 3 de outubro de 1918 propôs negociar com os EUA, mas não foi aceito, porque os EUA queriam lutar até o fim para forçar a Alemanha a se render incondicionalmente. Nessa situação, em 9 de novembro de 1918, estourou uma revolução na Alemanha. O imperador Guilherme II teve que fugir para a Holanda. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha se rendeu. O Tratado de Versalhes foi assinado. De acordo com ele, a Alemanha e os países derrotados teriam que assumir a responsabilidade pelos danos da guerra e pagar enormes indenizações. O mapa da Europa foi redesenhado. A Primeira Guerra Mundial causou desastres extremamente pesados para a humanidade. A guerra arrastou cerca de 1,5 bilhão de pessoas para o fogo cruzado. 10 milhões de pessoas morreram, mais de 20 milhões ficaram feridas. Entre eles estava o Vietnã, sob domínio francês. Dezenas de milhares de jovens vietnamitas foram forçados a se alistar no exército e enviados aos campos de batalha europeus, obrigados a lutar pela França em lugares distantes e estranhos, e se sacrificaram muito. No sangrento campo de batalha do Oriente Médio, mais de 30 mil vietnamitas morreram na guerra e 60 mil ficaram feridos. O povo vietnamita também foi forçado a arcar com mais impostos abusivos para financiar o esforço de guerra francês. Após a guerra, a economia europeia ficou esgotada. Muitas cidades, vilas, estradas, pontes e fábricas foram destruídas. O custo da guerra chegou a 85 bilhões de dólares. Os países europeus se tornaram devedores dos EUA. Apenas os Estados Unidos se beneficiaram durante a guerra com a venda de armas e não foram devastados por bombas. O PIB dobrou e o investimento no exterior aumentou 4 vezes. O Japão capturou algumas ilhas alemãs, elevando seu status na região da Ásia Oriental e no Pacífico. A guerra causou uma mudança gigantesca no mapa político da Europa. O conflito levou ao colapso dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano. Muitas novas nações surgiram a partir da desintegração dos impérios. A vitória da Revolução de Outubro na Rússia e o estabelecimento do Estado Soviético marcaram uma grande mudança na situação política mundial. A posição de apoio ao socialismo, anticolonialismo e anticapitalismo da União Soviética deixou os países ocidentais extremamente assustados e cautelosos, gerando suspeitas mútuas entre esses países e a União Soviética ao longo de todo o século XX. Por outro lado, o ressentimento pela derrota e o contexto de instabilidade socioeconômica em lugares como a Itália e a Alemanha abriram caminho para a ascensão do fascismo. Sendo assim, a Europa do pós-guerra teve uma clara divisão política entre os países que seguiam o comunismo, o fascismo e o capitalismo ocidental, criando a plataforma de lançamento para uma nova guerra mundial. Depois dessa guerra, nenhum país europeu foi realmente vitorioso. Todos sofreram pesadas perdas humanas e materiais. Após a guerra, o mundo organizou a Liga das Nações e o movimento pela paz floresceu fortemente em todo o mundo, até 20 anos depois, quando a Segunda Guerra Mundial explodiu. Vocês acabaram de assistir ao vídeo. Deixem a gente saber o que vocês acham comentando aqui embaixo. O que vocês acharam desse vídeo? Se curtiram, deixem o like, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos, tá bom?